Marlon Brando, um dos atores mais renomados de Hollywood, sempre tentou equilibrar sua carreira brilhante com uma vida pessoal tumultuada. Conhecido por suas atuações inesquecíveis, Brando também teve uma vida familiar complexa, sendo pai de 11 filhos com várias mulheres. Entre seus filhos, destacam-se Christian Brando e Cheyenne Brando, cujas vidas foram marcadas pelo legado de seu pai, por seus próprios desafios pessoais e por um crime que mudaria para sempre as suas vidas. Christian Brando nasceu em 11 de maio de 1958, sendo o único filho que Marlon Brando teve com sua primeira esposa, a atriz indiana Anna Kashi. O casamento do casal foi breve, e eles se separaram quando Christian tinha cerca de 1 ano. A partir de então, começou uma longa e difícil batalha judicial pela custódia do menino. Inicialmente, Anna Kashi recebeu a guarda de Christian, mas 5 anos depois, um juiz decidiu remover esse direito, devido à sua dependência de drogas e álcool. Christian foi então morar com seu pai, mas sua criação ficou a cargo principalmente de babás, e mais tarde, ele foi enviado para um internato. Em 1972, enquanto Marlon Brando estava ocupado filmando O Último Tango em Paris, Anna sequestrou Christian, levando-o para o México. Lá, mãe e filho viveram em uma barraca, fugindo da disputa legal que envolvia a custódia. Durante o ensino médio, Christian decidiu abandonar a escola, mergulhando em um estilo de vida problemático, marcado pelo abuso de álcool e o uso de LSD. Tentou trabalhar em diversos empregos e até se arriscou na carreira de ator, mas nunca conseguiu alcançar o sucesso. Boa parte desse período foi passada na casa de Marlon, onde a presença paterna oferecia um tipo de estabilidade em meio ao caos. Foi durante essa fase turbulenta que Christian se aproximou mais de sua meia-irmã Cheyenne. Durante as gravações do clássico O Grande Motim, em 1962, Marlon Brando conheceu Tarita, uma atriz da Polinésia Francesa que mais tarde se tornaria sua terceira esposa. A intensa paixão entre eles durou até 1972, quando o casal decidiu se separar. Após o divórcio, a guarda das crianças ficou sob responsabilidade de Tarita. Preocupado que os Estados Unidos e os holofotes de Hollywood pudessem corromper seus filhos, Marlon Brando proibiu que Cheyenne e seu irmão o visitassem. Em uma entrevista de 1976, o ator expressou sua preocupação. Acho que não vou permitir que eles sigam para os Estados Unidos. Como taitianos, eles são muito confiantes. Eles seriam destruídos no ritmo da vida nos Estados Unidos. Contudo, para Cheyenne, essa decisão foi vista como um abandono paterno. Anos mais tarde, ela desabafou com a imprensa e revelou sua mágoa. Vim a desprezar meu pai pela maneira como ele me ignorou quando criança. Ele vinha à ilha talvez uma vez por ano, mas realmente não parecia se importar se ele me via ou não. Ele nos queria, mas não nos quis. Cheyenne parecia ser a mais afetada pelo afastamento do pai, o que a levou a abandonar os estudos na adolescência. Durante esse período, ela tentou investir na carreira de modelo, mas para suportar as intensas pressões físicas e psicológicas a que foi submetida, começou a usar diversas drogas, incluindo LSD e tranquilizantes. Sua carreira de modelo foi interrompida bruscamente em 1989, quando sofreu um grave acidente de carro. No acidente, ela quebrou a mandíbula, sofreu uma grave laceração em um dos olhos e rasgou uma orelha. Na época, Marlon Brando estava filmando o filme Um Novato na Máfia, em Toronto, e interrompeu as gravações para cuidar da filha em Los Angeles. O trauma do acidente mergulhou Cheyenne em uma profunda depressão. Ainda em 1989, Cheyenne ficou grávida de seu namorado, Doug Drolet, que ela havia conhecido em 1987. Marlon ficou animado com a notícia da gravidez e convidou Cheyenne e Doug para morar com ele até o nascimento do bebê. Tudo parecia estar se encaminhando bem, até a tragédia que aconteceu no dia 16 de maio de 1990, quando Doug foi morto a tiros. O assassino era o meio-irmão de Cheyenne. O trágico episódio aconteceu na casa de Marlon Brando, e segundo Christian, o tiroteio foi acidental. Cheyenne havia contado ao irmão que estava sendo agredida. Ela e Doug namoravam há 4 anos, mas o relacionamento era descrito como extremamente instável. A família de Doug havia aconselhado o jovem a terminar o namoro, alegando que Cheyenne enfrentava sérios problemas de saúde mental. Revoltado com a confissão de sua meia-irmã, Christian foi confrontar cunhado. Ele entrou na sala da casa do pai com uma arma. Sua intenção era apenas ameaçá-lo. No entanto, o gatilho disparou durante uma luta, quando Drolet tentou tirar a arma de sua mão. Eu apenas sentei e assisti a vida esvair daquele rapaz, disse Christian Brando. Christian foi preso 2 dias depois, acusado de assassinato em primeiro grau.
Cheyenne, embora inicialmente conivente com a situação, fugiu para o Tahiti, profundamente abalada pelo ocorrido. Em 26 de junho de 1990, ela deu à luz a Tuki Brando, mas logo foi internada em um hospital psiquiátrico após 2 tentativas de suicídio. Em dezembro do mesmo ano, ela foi declarada mentalmente incapaz, sendo impedida de testemunhar no julgamento de Christian. Pouco tempo depois, Cheyenne acusou publicamente Marlon Brando de molestá-la e de ser cúmplice no assassinato de Dag, acusações que o ator negou categoricamente. I don't have a normal life. I think my father has a strong power over me. And it doesn't scare me, but Ela passou anos em hospitais psiquiátricos e foi diagnosticada com esquizofrenia. Declarada incapaz de cuidar do próprio filho, perdeu a guarda, que ficou sob os cuidados de sua mãe, Tarita. Em 16 de abril de 1995, aos 25 anos, Cheyenne Brando fez o impensável na residência onde morava, aproveitando a ausência da mãe. Ela foi encontrada em seu quarto, e a notícia de sua partida teve um impacto devastador em Marlon, que teve de ser internado em um hospital de Los Angeles. Excuse me. Sorry. O corpo de Cheyenne foi enterrado na cripta da família do namorado. Marlon e Christian não puderam comparecer ao funeral. Sem o testemunho de Cheyenne, Christian aceitou um acordo judicial, declarando-se culpado de homicídio e sendo condenado a 10 anos de prisão. Ele cumpriu 5 anos em regime fechado e o restante em liberdade condicional. Anos após o crime, em uma entrevista, Christian expressou dúvidas sobre a veracidade das supostas agressões que sua irmã alegava ter sofrido. "Sinto-me um idiota completo por acreditar nela", desabafou. Christian Brando faleceu em 6 de janeiro de 2008, aos 49 anos, devido a complicações de uma pneumonia. Christian, marcado por uma infância conturbada e uma vida de excessos, encontrou na tragédia de sua meia-irmã um destino sombrio. Cheyenne, assombrada pela ausência paterna e suas próprias batalhas internas, encontrou um desfecho doloroso. Marlon Brando carregou até o fim de sua vida as cicatrizes de um pai que, apesar de suas melhores intenções, não conseguiu proteger seus filhos das tempestades emocionais que enfrentaram.